Então, vamos falar sobre aqui a temperatura. O que é temperatura e daí depois como ela é medida, tá? Então, o que é temperatura? Então, aqui temperatura é uma coisa que frequentemente a gente se engana com relação a ela, tá? Então, para a gente ver isso, a gente pode olhar aqui a questão da sensação térmica. Então, João Luke, né, ele pediu em 1690 que uns voluntários fizessem o seguinte experimento: colocassem uma mão num balde com água fria, o outro num balde com água quente. Aí depois colocasse as duas mãos num balde com água morna. E aí, obviamente, aquela mão que estava na água quente, né, percebeu que aquela água morna era água fria, enquanto que a mão que estava na água fria percebeu que aquela coisa estava quente, né? O contrário. Então, a percepção humana ela é influenciada por, por sensações exteriores, né? E não pelo valor do tempo. Então, desde então, o experimento tornou-se uma referência clássica da psicologia e filosofia para a questão da percepção sensorial. Isso vale para outras coisas, né? Então, aqui a gente não está falando só de temperatura. Então, outras coisas também acontecem a mesma coisa. Então, quando a gente chega num local escuro, que a gente vem do sol, é, a gente tem uma sensação diferente de tudo que está acontecendo. Mas fisicamente, como é que funciona essa história? Então, para dizer isso, a gente tem que definir bem o que significa. Qual a natureza da temperatura em materiais? Então, primeiro, o que é energia térmica? É energia contida nos corpos materiais devido à agitação térmica dos átomos e moléculas constituintes. Então, a temperatura de um corpo é a medida da amplitude da agitação térmica dos átomos e moléculas constituintes do corpo. A temperatura também é medida como energia térmica específica ou densidade de energia de um corpo. E calor, né? Calor é energia térmica que é transferida de um corpo devido exclusivamente à diferença de temperatura entre os corpos. Então elas não são a mesma coisa. Então a gente pode ter, no caso, transferência de calor e de energia sem mudar a temperatura. Por exemplo, quando a gente tem mudança de fase, né? Um pedaço de gelo está mudando de temperatura, está derretendo, ele está ganhando calor, ele está ganhando energia, ele está transferindo energia, mas ele não está mudando a temperatura, assim como ele está lá quando ele está fervendo. Né? Então, não são as mesmas coisas. Então, vamos lá. Que é uma coisa bem antiga, né? Eu não vou gastar muito tempo, mas aqui a gente tem as escalas mais comuns, a, a Celsius, né? E a Fahrenheit, né? E obviamente a escala absoluta, né? E o gelo, né? Onde que está o ponto triplo da água, né? Onde que ele é medido em cada uma delas, né? Então a gente tem aqui o Celsius, o ponto de gelo é zero, mas o ponto triplo é 0,1, né? Ou seja, 273 graus em termos da escala absoluta. O vapor d'água se dá 373,15 ou 100 graus. Mas aqui no Fahrenheit, né? No Fahrenheit é 1012 Fahrenheit. Então, uma regrinha prática, né, para você converter o, a escala Celsius em Fahrenheit, isso é óbvio, é só válido para temperaturas muito grandes, é o seguinte: você pega a escala em Fahrenheit, né, subtrai de 20 e dividir por 3. Tá? Então, por exemplo, se a temperatura for 100 Fahrenheit,
menos 20 dividido por 3 dá 70, 35. 35 graus Celsius. Né? Mas óbvio que não é essa a escala que é usada, mas é uma escala, é algo para facilitar a vida, porque as escalas a gente aprende lá na física. Essa aqui é só para a gente ter uma referência. Tá? Então, nós podemos usar algumas substâncias, elas são particularmente úteis, né? Porque tem pontos de fusão, de ebulição ou pontos triplos que ocorrem a determinados momentos. Então, isso é usado, por exemplo, o hélio 4, né? Ele tem um ponto triplo. O que é um ponto triplo? O ponto triplo é quando você tem uma substância que ela está nas três fases, né? Sólido, líquido e gasoso, convivendo ao mesmo tempo. Então, sempre que a gente tem isso, a gente tem um ponto triplo. Né? Então, o hélio ele tem aqui em 2,2 Kelvin, né? A uma pressão de 5 kPa. Né? Então, ele tem. Então, isso é usado para calibrar. Aqui a gente tem uma vasta quantidade de substâncias, né, que pode ser usadas para calibrar, como por exemplo a água, né, a própria água, a mudança de fase, os pontos triplos, né, e, e também usar termômetros de gás, volume constante, né, que são usados. Então todas essas são maneiras de você não precisar de nada para falar sobre temperatura. Ela, se tiver aquela temperatura, vai estar acontecendo aquela propriedade física. Acho que é isso, né, sobre esse aspecto. Aqui a gente tem, então, olha só, a quantidade de substâncias, né, os estados e as temperaturas que são usadas nos laboratórios, tá? Uma outra coisa que tem a ver com temperatura é a expansão térmica. Os materiais eles se expandem em função do aumento da temperatura. Isso depende do quê? Do comprimento deles e do coeficiente de expansão linear ou expansão volumétrica. Né? O coeficiente, o L, é o comprimento do material, né? É o comprimento, a variação dele, ela é proporcional à temperatura e o tamanho inicial dele. Né? O volume, a variação do volume, é proporcional à variação de temperatura, né? Sendo que o volume V0 aqui e o beta, lembra, ele é sempre igual a 3 vezes o alfa. Né? 3 vezes o alfa. Então, é isso. Uma outra coisa importante que a gente tem que saber é a questão dos coeficientes de expansão de materiais. Né? Então, aqui, por exemplo, obviamente, o coeficiente de expansão linear com o coeficiente de expansão volumétrica são ligados. Né? Então, é até besteira colocar um. Né? Normalmente, eles são proporcionais. Né? Mas alguns deles não têm linear, então só tem volumétrica. E às vezes não temos bem 3 vezes entre eles. Né? Então, por exemplo, aqui o alumínio é a substância que tem o maior coeficiente de expansão linear. Ela pode ser usada para medir temperatura. O bronze, o cobre, o vidro, o vidro, na verdade, é o contrário. Né? O vidro ele tem um coeficiente de expansão muito pequeno. Então, por isso, quando a gente coloca o vidro e coloca uma outra substância, como o mercúrio, né, que tem um coeficiente de expansão volumétrica grande, maior do que o vidro, você vai usar, né, ele para medir, né, a temperatura. Né? Criar um termômetro. Configurar um termômetro. Aqui a gente tem o Ivar, né, e tem o quartzo, que são substâncias ainda que têm um coeficiente muito pequeno. Com relação às coeficientes de expansão volumétrica, né, a gente tem o etanol. Por isso, quando a gente pega um termômetrozinho, né, aquele termômetrozinho, lá dentro tem etanol. Normalmente não tem mercúrio, porque mercúrio, além de ser um negócio caro, ele, obviamente, olha só, ele tem um coeficiente de expansão menor.
Então ele é só usado para instrumentos mesmo, quando você tem que esses mais simples sempre são com sulfeto de carbono ou álcool, né, etanol, porque eles têm um coeficiente de expansão maior e, obviamente, são mais baratos, né? É isso, né, que a gente tinha para falar aqui. Olha, a, a, a medida mais fácil de fazer temperatura é você colocando duas tiras bimetálicas, ah, que elas são soldadas, mas que a taxa de variação de temperatura delas é diferente. Então, com isso, ela vai aumentar esse, essa, esse cisalhamento aqui e com isso você vai poder usar isso para medir temperatura. Então, uma bem simples que é usada até hoje em ferros elétricos. Né? O ferro elétrico lá é colocado. Quando a gente regula ele, a gente está mexendo numa dessas tiras bimetálicas e, obviamente, quando ele chega a uma determinada temperatura, ele acaba desligando o circuito elétrico. Né? Então a gente pode usar tanto para controle quanto para medidas de temperatura. Então, visto isso, o que a gente vai ver agora? Né? O nosso termômetro, que usa um fluido termoelétrico, né, e vidro, né, e que, por conta da diferença de expansão volumétrica dele ser diferente, a gente tem um aumento desse fluido termoelétrico, né, que ela é proporcional a V0 ao coeficiente de expansão vezes o ΔT. Como esse V0 aqui a gente tem um tubo, né? Então a gente coloca aqui a área, né? A área πr ao quadrado vezes o ΔH. O ΔH é a altura que a gente está realmente interessado, né? Então aqui o VD e o V0 são iguais quando a diferença de temperatura é igual, o R é o raio do capilar e o ΔH é a altura da coluna. Uma coisa interessante, né, é a sensibilidade térmica, né, do termômetro de vidro. É o S. Então, ela é derivada do H em relação ao ΔT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o H, o ΔH aqui, né, o ΔH, e vou derivar ele com relação ao T. Então, derivando isso, a gente vê que aqui ele depende de V0, de beta 0, né? E do RD. Então, olha, tudo que está aqui embaixo, tá? Vai estar contribuindo, claro, o pi é uma constante, portanto não tem o que fazer. Mas o R, quanto maior for o raio desse capilar, menos sensível vai ser esse valor. Quer dizer, quanto maior o S, mais sensível é o termômetro. Então, o volume V0 e o coeficiente de expansão volumétrica são algo que a gente vai ter que escolher. Por isso aqui, né, o volume é maior, né, quanto maior a gente colocar do volume lá no termômetro, melhor. E quanto melhor o coeficiente de expansão, também melhor. Tá bom? Então essa é a leitura que a gente faz aqui nessa coisa chamada sensibilidade estática. Então agora a gente vai começar na parte mais interessante, porque os sensores termoelétricos são sensores que utilizam propriedades elétricas, né, várias propriedades elétricas, para medir a temperatura. Então, esses sensores, né, pode ser a resistência térmica, que utiliza, no caso, a resistência térmica, que tem que ser, no caso, a constante, né, do material, como é o caso do RTD, né, que normalmente é feito para variar linearmente, né, e o PT100. PT vem de platina 100, que é um sensor muito caro, obviamente, mas muito bom por conta da linearidade deles.
Aí nós temos os termopares, né? Os termopares ele utiliza o efeito chamado Seebeck, né? Que é um efeito que a gente, quando solda dois metais de propriedades diferentes juntos e coloca ele numa determinada temperatura, ele gera uma voltagem que é proporcional à diferença de temperatura. Então basta a gente colocar uma voltagem de referência que a gente vai ter a diferença de potencial, né, ter a diferença de tensão, que a gente vai usar para medir temperatura, enquanto que na resistência elétrica, né, você está usando ali a propriedade da resistência elétrica. E, finalmente, né, os, os termistores, né? Os termistores, também utilizam a resistência, só que eles são feitos com materiais semicondutores, né? E aí a vantagem é que eles são semicondutores, então pode ser feito no mesmo circuito, dentro de um circuito elétrico, mas eles têm algumas desvantagens. Eles não têm uma variação linear com a temperatura, e, além disso, eles gastam bastante energia, né? Gastam bastante energia, por isso que os termistor, né? Eles são úteis, mas eles também não são tão bons quanto outros sensores, mas, obviamente, a gente pode construí-los dentro dentro do dispositivo eletrônico. Muitas vezes, esse dispositivo eletrônico a gente quer medir. Então, normalmente, por exemplo, num computador você utiliza um RTD, né? E aí você tem os TPC e os NTC, que é os negativos, os coeficientes que têm temperatura negativa e os que têm é, a temperatura positiva, né? São diferentes sensores termistors. Né? RTD significa resistência direta, né, com a temperatura. Bom, é isso. Então, aqui a gente tem o termopar, né? O termopar, a gente tem, olha, uma saída. E, obviamente, a linearidade dele estaria aqui. Aqui tem a variação de temperatura. E a gente não tem uma curva linear. Então, isso é ruim, né? Então, com isso, a gente pode fazer alguma coisa daqui até aqui. A gente não pode fazer nada aqui para ele negativo. Porque, obviamente, a gente teria duas resistências, duas voltagens, né, para a mesma temperatura. Olha só. Isso não pode acontecer. Uma curva desse tipo aqui, ela não é inversível, né? Então você tem que pegar só a metade dela. E aí, mesmo assim, né, você vai ter aqui um problema de linearidade, né? E, obviamente, um erro muito grande aqui nas temperaturas mais baixas, aqui próximo de zero, a sensibilidade, né, que é a intensidade dessa curva aqui, a derivada dessa curva, vai ser menor. Então, só em curiosidade, né, o cobre, o Constantan, ele é uma liga metálica que tem o nome Constantan porque ele tem uma resistência elétrica mais ou menos constante. Ele é feito de cobre, níquel e um pouco de manganês. E, enfim, quando você solda os dois juntos, a gente tem um material que é muito fácil de ser usado, né? Um material muito rústico, né? A gente pode usar ele dentro de fornos, de vários locais, né? Porque enquanto ele não fundir o cobre, né? A gente pode usá-lo. Ele é bastante rústico. Normalmente você consegue medir até 300, 400 graus com ele. Então aqui a gente tem os sensores mais precisos para medir a temperatura, que são aqueles chamados RTD. E entre deles a gente tem o PT100, que é a platina. Então, a gente pode olhar aqui a curva, a função de recorrência, né?
a curva de calibração desse sensor. Então ele dá aqui, no caso, a resistência em função da temperatura. Obviamente, você invertendo a equação, a gente tem o contrário, né? Então aqui a gente tem uma voltagem, tá? E aqui a gente tem a temperatura. E, obviamente, tem uma certa não linearidade, que a gente vê aqui quando aparece esse coeficiente quadrático aqui. Aqui esse gráfico não é um gráfico da resistência, mas sim um coeficiente da não linearidade da platina, do RTD, né? Que ela é modelável aqui. Então, como ela essa amplitude aqui é maior então ela tem tanto para mais quanto para menos. E aqui no meio a gente vai ter uma não linearidade muito pequena, pouco variável aqui, próxima a zero. Então, essa é a não linearidade residual da platina, né, num circuito em forma de ponte. Essas não linearidades, a gente pode resolver isso com pontes, né? Pontes aqui de resistores, né? Então a gente está colocando vários resistores e cada um desses resistores vai ter uma referência diferente, né? E um ganho, né, do amplificador diferente. E com isso a gente vai reduzir essas nossas perdas por não linearidade, né? Então isso dá para ser resolvido aqui tudo eletronicamente, né? Simplesmente fazendo um circuito com múltiplas pontes. Agora vamos dar uma olhada nos sensores, né, de semicondutores, os termistores, né? Como eu falei antes, eles têm esse problema da não linearidade, né? E além disso, eles têm aqui esse ponto de vista aqui é bom, né? Que ele tem uma, uma sensibilidade estática aqui bem grande, né? Mas aqui assim, quando ele chega aqui está aumentando, essa sensibilidade está diminuindo, né? E obviamente ele tem esse problema de não linearidade aqui. A, a forma de resolver isso também é com pontes, né? Colocando vários sensores com offset, né? Com a diferença e um amplificador no meio deles. E com isso você vai ter eles trabalhando em regiões diferentes, né? Eles sendo bons em regiões de temperatura diferentes, compensando-se mutuamente. Então, aplicando vários dessas pontes, a gente pode ter uma saída razoavelmente linear, como a gente está olhando aqui num termistor, né? E como isso é barato de fazer, então não tem maiores problemas, né? E aí, obviamente, com amplificação e tal, a gente vai ter uma saída. Quanto mais linear essa saída, aí depois a gente vai voltar, inverter essa equação para ter a voltagem e transformar isso em temperatura. Aqui a gente está olhando, Aqui a gente está olhando o erro, né, devido à não linearidade residual de um termistor, né? E esse erro ele varia, né? Ele é uma função aqui bem grande e obviamente vocês estão vendo que esse erro é na faixa de ponto 0 graus. Então significa que a gente não deve usar esses termistor, mesmo com essas histórias todas, para medir coisas que precisam de outra precisão, né? Mas no caso de atmosfera, um erro de 0,01 graus está dentro do tamanho. Então, qual deles é melhor, né? A gente viu todos, aí todos têm defeitos, todos têm vantagens, então a gente vai ter que fazer aí uma questão de custo, a questão da qualidade, a questão do tamanho e a questão da operação, como que fica a operação disso a longo termo. Então, um lado é olhar o ganho, né, de amplificação, ou seja, a sensibilidade térmica dele. Então, por exemplo, um ganho de um cobre constantão é enorme, olha só, aqui. Né? Já aqui, se a gente vai pegar um RTD de platina, né, aí, obviamente, a gente tem e aí quando a gente pega um termistor linear, que é aquele que a gente vai colocar várias pontes,
a gente tem um ganho um pouquinho melhor. Mas, obviamente, esse aqui, quanto maior o ganho, melhor. Existem problemas também com relação à questão da exposição do sensor. Então, se eu for fazer a exposição do sensor, eu posso ter, por exemplo, colocar em regiões condutoras, onde é que tem maior fluxo de calor. Então, isso vai dar um problema. Eu posso pegar a radiação solar que vai aquecer o sensor direto e não vai estar medindo a temperatura. Né? Então, para evitar esses dois problemas aqui, o que a gente faz é convecção, ou seja, circulação de ar o máximo possível. Aí com isso a gente perde, a gente acaba tendo poucos problemas com relação à exposição desses sensores. Mas só que, obviamente, circulação, convecção é uma ventoinha lá rodando que pode estragar e, ao mesmo tempo, ele vai consumir energia. Então, isso é uma outra coisa que tem que levar em conta. Para resolver o problema da exposição, a gente coloca, né, o abrigo meteorológico, né, ele tenta facilitar a entrada do ar, mas não da luz, né? E ao mesmo tempo ele dificulta a entrada de umidade. Então, por exemplo, aqui, olha, se chover aqui, vai bater aqui, né, e não vai conseguir entrar aqui dentro. Então, além disso, tem onde que ele vai ficar, né? Onde que ele vai ficar esse tipo de sensor. Normalmente ele é colocado dentro de um abrigo meteorológico para que a gente tenha mínima exposição pela radiação e ele represente exatamente o que está acontecendo naquele ambiente. Então aqui a gente vê o efeito da velocidade do vento, né? Então, quanto maior a velocidade do vento, menor é o erro. E quanto menor, maior é o erro, no caso aqui de um multisensor, um multi-abrigo, né, de um sensor de platina, né, para um abrigo da GIL, né, que é uma fabricante muito grande. Né? Então, esse erro está maior aqui quando eu tenho o vento, né, próximo a zero. Aqui, então, o que a gente tem termômetros elétricos e as características dele e o nome que eles são dados. São dados nomes, classes deles. Né? Então, o B, platina. Né? Ele mede de 0 a 8.800 graus. Né? Já esse Tung Irregular, Tung, né, 25, mede de 0 a 1.200. Né? Cobre Constantin, né, ele vai de menos 270 a 1.000 graus. Tungstênio, de 0 a 1.300. Ferro Constantin, né, um pouco menos que isso. Né, alumínio Constantin. Enfim, várias das possibilidades que eu tenho vão ter aplicações de temperatura e vou receber nomes, né? Nomes específicos, classes, né? E aí aqui eu tenho cobre Constantin, na verdade aqui eu tenho cobrei Constantin, né? Mas que dá aqui dá uma cobertura bem grande de temperatura naquilo que a gente vive, né? Então são bons para isso. Então, a gente pode usar termômetros sônicos. Como assim? Sim, termômetros que usam a velocidade do som e a relação que existe entre, né, aqui a massa molecular do ar, o R, né, que é a constante dos gases, o 287, tá? 287 Kelvin, e a massa molar, que é 28, né? E a temperatura. Com isso, você vai verificar medidas, variações na velocidade do som, e com isso você vai ter uma medida da temperatura, né, através disso.
A vantagem, isso é chamado de temperatura sônica, porque obviamente não é uma temperatura localizada. Para mim medir o som vai ser em uma distância, então vai ser a média ali daquele local. Então ele não acaba não sendo comparado quando eu utilizo uma temperatura pontual. Né? No caso de micrometeorologia, eu utilizo normalmente sensores muito pequenos para eles variar rapidamente com a temperatura, porque essas variações, essas flutuações de temperatura que existe aqui, elas são importantes quando eu estou trabalhando com micrometeorologia. Né? Então, quando eu vou comparar as duas, eu tenho que levar em conta essas duas coisas, mas elas são convergentes. Aqui a gente tem a WXT 510, né, que é uma multi WXT 520, na verdade agora. É uma estação multissensores. Então aqui nessa parte aqui a gente mede a velocidade do som, na verdade a velocidade do vento e a temperatura. E aqui em cima, batendo aqui, a gente pega a chuva. E aqui dentro tem os sensores, né, a pressão, temperatura, todos aqui dentro. Então é uma estação muito boa, eu gosto muito dela, muito durável, né? Então tem essa aqui e tem um anemômetro sônico aqui 3D. Né? No caso a diferença é que esse aqui só mede horizontal, ele não mede a velocidade a diferença do som aqui vertical. Então eles medem som, cada um desses são transdutores e emissores de som. Então eles emitem som e ao mesmo tempo recebem o som, que são diferentes, e eles conseguem identificar depois um tratamento de sinal, né, faz o vento passando por aqui, né, a gente vai ter uma ideia da composição desse vento, da velocidade e também da temperatura. Mas lá vento a gente vai ver mais adiante. Vamos agora aprender como é que mede a temperatura em superfícies, né? Superfícies emitem radiação e com isso a gente pode usar a equação de Stefan Boltzmann, que é dada por essa equação, né? L aqui é o fluxo radioativo, E a emissividade, a constante de Stefan Boltzmann, a área, e T a temperatura quarta. Tá? Então, ela vale para sensores na faixa do infravermelho, né? Como são os sensores, aqueles que a gente utiliza para temperaturas. A emissividade, tá? O E, ela pode ser considerada 1 para superfícies planas. Então, a emissividade quanto à absortância pode ser considerada 1. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma coisa chamada corpo negro, radiação de corpo negro. Então, esses sensores eles podem dar um valor médio, né, como é o caso dos sensores de temperatura, ou podem nos dar mapas de temperatura que são muito interessantes quando a gente está tentando identificar falhas, por exemplo, num sistema de ar-condicionado, alguma coisa assim que envolva calor, né? Inclusive para encontrar insetos. Né? Você utiliza câmeras, atualmente câmeras de celulares, elas têm essa capacidade de fazer essa diferenciação e apresentar tudo em códigos de cores aqui. Então, tudo isso que a gente viu foi como medir a temperatura como sensores. Agora a gente vai ver os cuidados que a gente tem que tomar para medir a temperatura do ar. E a primeira delas, né, é evitar que os ambientes fiquem com o ar estagnado, onde é que a gente tenha a camada limite laminar, né? Então, esse problema você vai ter uma temperatura ali e temperaturas diferentes em outros locais. E aí, se a gente tiver um ambiente ventilado, né, com bastante radiação, a gente vai ter esse problema resolvido, né, colocando turbulência. Também, trocas radioativas devem ser minimizadas. Isso é diminuído as dimensões do sensor também. Né? Sensores muito grandes têm uma inércia térmica muito grande. E em geral não deve ficar exposto diretamente ao sol. Isso também é algo que, na maioria dos casos, é desejado, né? Porque ali a gente está medindo não a temperatura, mas o fluxo radioativo que está chegando no equipamento. Outro aspecto considerado é o tempo de resposta do sensor. Ou seja, se a gente tem um sensor
que tem muita massa, ele tem muita capacidade térmica, então ele tanto na hora de aquecer ele vai demorar, quanto na hora de esfriar ele vai demorar. Então ele não vai pegar as pequenas flutuações. Né? É o caso, né? Às vezes é desejado isso, às vezes não. Você está tentando medir a temperatura do ar, do ambiente, né? Você não está interessado em pequenas flutuações. Mas se você está querendo fazer pequenas flutuações, aí você utiliza pequenas linhas assim, sem até coberturas em cima. Né? Então, isso acontece principalmente quando você quer medir o fluxo turbulento, né? O fluxo turbulento, né? Aí você precisa de respostas muito rápidas. E aí você tem que usar sensorizinhos muito pequenos. Aqui a gente tem um abrigo, né, meteorológico tradicional, onde é que a gente tem os termógrafos que a gente viu lá na IPAGRE, né? Os termógrafos, o termógrafo de máxima e mínima, né? Que estão colocados aqui na horizontal, o termômetro comum, né? Os geotermômetros que ficam aqui do lado, e aqui e tudo isso colocado num ambiente com a portinha fechada e tal, com madeira, para a altura de 1,5 m do chão, né? Para representar uma pessoa média, né? E aqui a gente tem os abrigos mais usados em estações meteorológicas automáticas, né? Que obviamente tem suas desvantagens, né? Tem uma inércia térmica menor, mas também fazem sua parte. Né? A dificuldade desse aqui pode ser resolvido com a ventilação. Se eu utilizo um ventilador aqui, eu vou ter resultados tão bons quanto esses aqui do lado. Às vezes, principalmente em micrometeorologia, você não está interessado em medir a temperatura, mas sim a diferença de temperatura do ar. Aqui no método de Book, né, que prevê os fluxos radioativos, né, conforme a diferença de temperatura. Aqui a gente tem duas superfícies, o ar, a superfície, e duas regiões aqui que a gente quer calcular, né, essa diferença entre 1 e 2. Então, com isso, o que a gente faz? A gente pega e coloca a solução para isso é colocar metais, no caso, diferentes, né, cobre constantã, em dois locais. Então a gente vai estar medindo não a temperatura, mas a diferença de potencial, que é mais interessante nesse caso. Um caso particular é quando você está interessado em fazer a medida do solo. Tá? O solo, a temperatura varia muito pouco. Se a gente está na superfície, varia alguma coisa. Mas quando a gente vai adentrando ao solo, a temperatura vai mudando nada. Então, a 1 grau, praticamente a temperatura que você tem lá, ela é constante ao longo do ano, ela não muda. Então, a 1 metro de altura. Então, eu costumo medir em várias alturas, tá? E aí, com isso, eu vou ter que usar sensores diferentes, né? E se eu quero, por exemplo, medir geada, eu vou ter que pegar aqui a relva. Agora, se eu quero lá no fundo, eu vou ter que usar sensores maiores, mais profundo, né? Que são chamados geotermômetros, né? E isso é muito na época que se usava medição convencional. Atualmente você utiliza sensores, né? Então termopares são muito bons para esse caso, porque eles acabam sendo muito resistentes, né? Resistentes a esses ambientes que normalmente tem aí muita acidez, muita coisa acontecendo com ele. Então é bom, né? Usar um sensor melhor.